quando a gente não anuncia, é mais difícil de entrar. Quando não anuncia? Com antecedência, né? Ah, tá. Enquanto eu estou meditando aqui na palavra. Bom dia, devagarzinho vamos entrando. Temos já uma pessoa. Quando tiver 2 ou 3, eu sigo o princípio bíblico de Jesus, viu? Pronto, já somos 3, com mais minha assistente tem aqui 4. Hoje eu tenho um assistente especial aqui do meu lado, né? Glória a Deus pelas suas vidas, Poliana, Sônia. Sejam bem-vindas, minhas amadas. Hoje nós vamos falar do milagre, do primeiro milagre de Jesus, né? Jesus numa festa de casamento. Jesus era sociável. Eu falei isso, né, já algumas vezes aqui, que ele se relacionava com pessoas. Muitos acham que por ser santo, Jesus era um eremita que ficava excluído, né, isolado das pessoas. Não, Jesus sempre conviveu, né, e nós precisamos conviver, né. O tema hoje é relacionamento familiar, o tema dessa palavra hoje, porque nós vamos falar desse milagre, o primeiro de Jesus, que aconteceu numa festa de casamento. Jesus foi um convidado especial, um convidado de honra, e apesar da gente estar falando só hoje desse milagre, foi o primeiro milagre de Jesus. E essa palavra nós vamos encontrar ela em João no capítulo 2, né? A partir do versículo 1 mesmo. Mas antes eu queria dizer para vocês, hoje eu tô toda esportiva, né? Suada. Acabei de chegar do treino, né, da academia, e nem deu tempo de tomar banho. Mas bem-vinda também, Lohane. Olha, eu tô sem óculos hoje, viu, gente? Vocês me perdoam se sair alguma coisa. Fora. Aqui é Lohane ou é Lohana? Admo. Lohana, minha discípula amada, preciosa. Vamos então hoje falar de relacionamento familiar. Foi o milagre da água transformada em vinho que Jesus realizou, tá bom? Então, vamos ao texto. Vamos ao texto bíblico. O óculos eu não sei onde eu deixei, mas quem sabe ao longo dessa live Jesus vai tocar nos meus olhos e eu vou ser curada, não é mesmo? A gente está falando de milagres, então quem sabe é um propósito de Deus eu estar sem óculos aqui também hoje, né? Bem-vindo todos os irmãos que estão entrando agora, bem-vindos para esse momento todo especial com o nosso amado, né? Hoje não é um convidado de honra, hoje ele é sempre presente em nossas vidas. Quando a gente recebeu a Cristo, o Espírito do Senhor veio habitar em nós. Hoje somos o templo do Espírito Santo. Então ele não é um convidado, ele é um morador desse templo, desse corpo, né? E seu também, se você já o convidou para a sua casa. É assim, tem que convidar. Jesus não é intruso. Zaqueu convidou, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Que você possa convidar Jesus para entrar em sua casa, em sua vida, convidar para as festas, né? As festas familiares.
Jesus não está só na hora da dor, ele está na dor, ele está na alegria também, ele está em todo o tempo presente, tá bom? Heloísa, bem-vinda. Deus abençoe a cada um. Hoje o milagre é na família, viu? O milagre hoje vai ser para toda a família, então recebe aí. Vamos ler a palavra? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Parece que Jesus foi duro com a mãe, né? Mas naquela hora, Jesus estava ali não como o filhinho amado, ele estava ali como Deus, fazendo para operar milagres. A gente precisa entender essa diferença, para não achar que Jesus foi muito duro com sua mãe, né? Ainda não é chegada a minha hora, porque tudo Jesus fazia na hora certa. E é isso que a gente tem que aprender com Jesus. Às vezes a gente vai atropelando os processos, fazendo as coisas do nosso jeito, na nossa hora, né? Mas tem uma hora para todas as coisas, debaixo do céu. Há um propósito, está escrito lá em Eclesiastes 3. E sua mãe disse aos serventes, versículo 5, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Narciso Ferreira, bem-vindo. Dr. Walter, gente, eu tô sem óculos hoje, isso aí me perdoa se for passando aí, viu? Mas bem-vindo, meus amigos, né? Esse é um momento muito especial de Deus para nós, né? E eu creio que o milagre, como eu falei no início, vai acontecer hoje na nossa família, nos nossos relacionamentos familiares. E o verso 10 diz: e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Mas Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É isso que nós precisamos, é crer no Senhor. Muitas vezes os discípulos duvidaram, mas nesse caso, né, eles entenderam esse milagre. Porque quando se trata de família, eu creio que a coisa fica mais fácil de compreender, porque é algo rotineiro, né? Relacionamento familiar é algo que acontece no dia a dia, o tempo todo, né? Então, eles compreenderam esse milagre e eles receberam com muita alegria, né? Então, o que a gente vê aqui nessa passagem do primeiro milagre de Jesus é que Jesus era uma pessoa, era Deus encarnado, mas ele gostava de gente, e a gente precisa entender isso. Jesus nunca recusou um convite, ele comia com os pecadores, era acusado por isso, censurado pelos escribas, pelos fariseus hipócritas, mas Jesus estava sempre com pessoas. E amados, a gente tem falado sobre essa questão da pandemia, que as pessoas tiveram dificuldades familiares por conta de muito tempo juntos, porque esse mundo secular tirou a gente do melhor que a gente tem, né? Que é o convívio da nossa família. Mas graças a Deus que aos poucos nós estamos aprendendo, né, a conviver, a respeitar as diferenças familiares. Mas esse não é o meu tema. O meu tema é milagre, né? É o milagre de Jesus. Então, isso para falar que não é fácil conviver. Nós precisamos aprender a desenvolver esse relacionamento diário com filhos, com marido, com os empregados, se for o caso, né, de quem é patrão. E a Bíblia tem orientação para tudo isso, para esses relacionamentos. Mas Jesus aqui, ele foi convidado para a festa
e foi também solicitado, né, pela sua mãe para operar um milagre, porque ela ficou apavorada. Vocês já pensaram, você está numa festa linda de casamento e de repente faltar ou comida ou bebida? Isso seria um constrangimento para os anfitriões da festa, né? Então foi o caso dessa festa, faltou vinho. Aqui não vem ao mérito se esse vinho tinha álcool, se não tinha, não é o nosso caso, né? Nós queremos falar do milagre em si. E Jesus falou com a mãe dele que ainda não era chegada a hora de operar aquele milagre, né? Mas de repente, às vezes a necessidade fez Jesus operar o milagre. Ele disse, não é chegada a minha hora. Mas imediatamente ele foi e fez um milagre. Por quê? Porque houve uma necessidade. Jesus não quer ver ninguém em aflição, envergonhado, que era o caso do anfitrião da festa, né? Então Jesus disse, olha, eu vou fazer acontecer, né? Porque ele é Senhor. Ele disse, não é chegada a minha hora, mas diante da necessidade gritante, Jesus pode ser o socorro bem presente, diz Salmo 46, na hora da angústia, né? De modo que ele pediu que trouxessem as talhas. As talhas vieram, trouxeram até Jesus, né? O mestre-sala levou e o mestre-sala provou a água feita vinho a seguir, né? Ele foi o provador, né, da água, do vinho novo, né? A gente ouve muito falar que o vinho velho é o melhor, mas à luz da Bíblia o vinho novo é melhor, viu? Esse vinho aqui, que é o vinho do milagre. Então, vinho, quando se fala de vinho na Bíblia, fala de alegria, né? Porque o vinho, quando as pessoas tomam, eu estou colocando assim, me incluindo, porque uma vez ou outra a gente prova, né? A gente prova numa ceia, numa ocasião especial. E ele traz uma sensação de alegria, né? Jesus nunca tomaria uma coisa impura, imunda, para fazer um milagre ou para fazer uma comparação com as coisas espirituais, né? Então vamos quebrar aqui também um pouco essa questão da religiosidade que tanto nos separa até uns dos outros e traz polêmicas, né, para os nossos relacionamentos entre irmãos, né, irmãos da fé e às vezes até entre os membros da família, né? E quando eles viram Jesus transformar água em vinho, gente, foi uma maravilha para aquele casamento, para aquela festa de casamento. Aí o mestre-sala provou a água, né? E depois ele disse, todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, falou com o dono da casa, né? Já pensou que bênção que foi esse milagre? Né? O elogio que ele recebeu, as pessoas achando que ele guardou o melhor vinho por último. Porque Jesus é assim, amados. A gente às vezes pensa que Jesus chegou tarde, que Jesus chegou por último, né? Mas o ditado é certo, quem ri por último, ri melhor, né? Então nunca é tarde para Jesus operar um milagre, nunca é tarde para ele entrar em cena. Vocês percebem que todos os dias a gente tem focado um tipo de milagre diferente? Nós já falamos de milagres instantâneos, né? Cura do paralítico. A mulher do fluxo de sangue imediato, um milagre também instantâneo. Mas a gente falou da sogra de Pedro, recebeu um toque, Jesus tomou na mão, levantou ela, depois foi que a febre desapareceu, processual. Nós vimos ontem, né, anteontem, a cura de um cego, que foi em 2 etapas também. Primeiro, Jesus passou saliva no olho, e ele viu as pessoas como se fosse árvore, e eu toquei nesse assunto do relacionamento também, porque a gente tem a tendência de ver as pessoas de forma distorcida, né? É isso que traz a lição para nós de homem como árvore, né? Como é que as pessoas são como árvore? Então quando a gente é bem resolvido conosco mesmo, que a gente é uma pessoa perdoada e perdoadora, a gente tende a ver as pessoas com um olhar saudável. Porque eu vou dizer uma coisa, presta atenção nisso. A gente vê as pessoas pela ótica da nossa alma. O que está dentro de nós reflete fora e a gente transfere para as outras pessoas aquilo que é para nós, aquilo que é algo inerente a cada um, né? Mas nesse caso aqui, Jesus, ele vê as pessoas como realmente são. E eu quero voltar aqui para o nosso texto. Foi só um parêntese aqui, porque eu creio que Deus está falando
de alguma forma para todos nós ou para alguém em especial, né? Então, o último vinho foi servido, o vinho bom, o vinho perfeito, né? Que tudo que vem de Jesus é perfeito, foi servido por último. E aquelas pessoas ficaram muito alegres, entusiasmadas, e a alegria foi maior do que o início, porque era o vinho melhor. Então eu quero dizer uma coisa para você: Jesus sempre tem o melhor para nós. Ele não tem nada de inferior àquilo que ele propôs, aquilo que ele prometeu para nós. Ele tem o perfeito, né? Jesus tem um plano perfeito para cada família, para cada marido, cada esposa, cada filho. E hoje nós estamos vivendo dias onde os milagres do Senhor precisam acontecer no seio da família, porque é onde a gente convive mais tempo, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Pelo menos nesse tempo de pandemia, porque antes disso é mais no trabalho, é mais na escola, mas Deus está trabalhando. Volte os olhos para dentro de casa, vamos conviver. Se eu não consigo conviver em harmonia com as pessoas que eu vejo, com as pessoas que estão ao meu redor, como eu vou conviver com as pessoas de fora? Então eu vou ver elas como árvore mesmo, com uma visão nublada, uma visão distorcida das pessoas, né? Mas a Bíblia diz aqui no versículo 11 que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse é o maior desafio, né? É a gente ver a glória de Deus e continuar crendo nele, porque a tendência no mundo que a gente vive hoje, tecnológico, ontem eu até falei na nossa reunião no templo que tem pessoas perdidas dentro da própria casa, tem filhos que estão perdidos dentro de casa, o marido de um lado, mulher de outro, na mesma cama, mas cada um no seu mundo virtual. E o Senhor quer operar o milagre em nossa família para nos trazer para o mundo real, para nos trazer verdadeiramente para o aconchego. Eu sempre digo que o melhor lugar do mundo é a nossa casa, mas não é assim em muitas famílias. Há maridos que preferem ficar mais tempo fora. Por quê? Porque às vezes falta sabedoria na esposa. Quando chega em casa já vai fazendo as cobranças, já vai contando problemas. Mas a mulher sábia, a Bíblia diz que edifica a sua casa. Então ela prepara um ambiente para receber o marido, para receber os filhos, né? Porque a nossa casa deve ser o melhor lugar do mundo para nós. Não a casa do vizinho, não a casa do amigo, não as baladas, as festas. E eu creio que até por isso Deus está permitindo certas coisas que muitas vezes a gente não entende, né, Rose? Bem-vinda, minha irmã. Então, estou sem óculos, mas ainda estou enxergando algumas aí, né? Zélia, que entrou por último também. Jaires, Pati, Jaires. Gente, desculpa se eu não estiver falando o nome de vocês, mas não importa. Não é importante eu falar para vocês, né? E todo mundo está sendo alcançado, graças a Deus. Então, amados, Jesus manifestou a sua glória. O milagre glorifica a Jesus. Eu digo isso desde a nossa primeira live. A enfermidade não glorifica a Deus. A cura sim, o milagre sim, né? Então quem mais tem prazer de operar o milagre senão Ele, né? Porque Ele será sempre glorificado em nossas vidas. E às vezes a gente não entende por que alguém adoeceu, porque tem um problema de alma, né? Porque tem uma ferida no emocional, para experimentar a glória de Deus. Inclusive, certa vez foi trazido um cego para Jesus e os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi os pais ou foi ele? Eles queriam dizer maldição hereditária ou foi a própria pessoa que pecou? E Jesus disse: nem uma coisa nem outra. Esse problema existe para que Deus seja glorificado nele. Então, quando você tiver uma luta, uma dificuldade, seja na vida pessoal, familiar, né? Tira o foco do problema e diga assim: não, Jesus vai ser glorificado nesse problema, nessa enfermidade, nessa dificuldade que eu estou enfrentando, tá bom? Porque é tudo para a glória de Deus. Então, meu amado, hoje é um dia de Jesus tocar a sua família. Se você está aí na sua casa com alguém do seu lado, com o filho, com a esposa, com o irmão, com mãe, com quem quer que seja. A Polly estava nos acompanhando com o paizinho dela, né, Polly? Seu Silvino, manda um abraço pro seu Silvino. E
eu sei que nós estamos alcançando vidas, famílias, né? E eu estou assim muito inspirada hoje, né, na questão de família, porque eu tive minha família resgatada, primeiramente, e segundo, porque Deus me usa nessa área. Hoje mesmo vou estar ministrando no congresso de família em Luiz Eduardo, abrindo o congresso na INSEGEC de Luiz Eduardo, né? Então eu estou inspirada, por isso que eu acredito que o Espírito Santo trouxe essa palavra sobre família hoje, porque eu já estou no clima, já estou com meu coração cheio, né? Turbinado para ministrar hoje à noite ali na congregação. E aqueles que tiverem Luiz Eduardo, que porventura está nos escutando, o convite está feito, né? Para aprofundarmos nessas questões, né? De como Jesus olha para a família, qual é a atenção que ele dá para a família. Jesus quer ser Senhor da sua família. Agora, às vezes tem pai que não recebe a cobertura de Jesus, não busca o Senhor para edificar a casa, porque se ele não edificar a casa, em vão eu trabalho, em vão você trabalha. Você não pode edificar a sua família sozinho. Convide Jesus para operar o milagre. Quando a coisa estiver difícil, porque relacionamento é difícil, não é fácil para ninguém, gente. Não é fácil, a gente vive dificuldades mesmo, com filho, com marido, com secretário, com empregados, com irmãos, com sogra. Mas Jesus alcança todo mundo, ele não curou a sogra de Pedro? Então Jesus se importa com sogra também. Vamos parar com esse negócio de piadinha com sogra, que sogra é uma segunda mãe, né? Eu mesma respeitei muito minha sogra enquanto viva, cuidei dela até a última hora no hospital, viajei com ela, cuidei até ela partir para o Senhor, né? Então, glória a Deus. Noemi também, Brasília, minha amiga, colega de infância, né? Lá de Morpará, da minha cidade natal. Não nego minhas origens não, viu, gente? Ó, uma cidadezinha desse tamanho, mas disseram isso com Jesus. Vem alguma coisa boa de Nazaré? Vem alguma coisa boa de Morpará, né, Noemi? O Senhor tem coisa boa, desses lugarzinhos onde menos se espera, saem uns tesouros, né? Não estou aqui para dizer isso para minha glória, mas, gente, ser luz é uma bênção. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Eu estou na qualidade de luz, e todo aquele que crê em Jesus, que glorifica Jesus, né, com a sua vida, está iluminando o mundo ao seu redor. Vamos ser luz, amém? Mas é preciso que o milagre aconteça dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no coração do pai, se convertendo ao coração do filho, o coração do filho se convertendo ao coração do pai, o coração do marido convertendo a esposa, o coração da esposa ao marido, e assim os relacionamentos quebrados vão sendo refeitos. É o milagre do vinho novo. Amém, gente? Então Jesus quer fazer esse milagre. Que hora nós temos? 8h23. Gente, antigamente eu ria quando alguém ia ler, que fazia assim com o olho, né? Que fechava o olho. Hoje eu estou fazendo isso. Mas eu creio em milagre. Eu creio que Jesus pode tocar na minha enfermidade, da minha miopia, né? E em nome de Jesus, pelo menos a miopia espiritual, eu recebi cura definitiva. Graças a Deus por isso. Mas essa física ele também pode tocar. Amém? Gildete, Deus te abençoe, minha irmã. Então vamos orar pela nossa família agora. Não sabemos em que área Jesus vai tocar nessa manhã. Se é no coração do marido, se é na esposa, se é nos filhos, se é na cura emocional, relacionamentos difíceis. Hoje o mundo está tão complicado, irmãos, para criar filhos, né? Filhos que se rebelam, filhos que estão debaixo de uma doutrinação ideológica do príncipe deste mundo, e os pais, até pais cristãos, com dificuldade de lidar com essa situação, né? E é preciso muita graça e sabedoria de Deus para administrar tudo isso e colocar a família em ordem, né? E o pai e a mãe são os cabeças que Deus responsabilizou para que ponha a casa em ordem. Ponha a tua casa em ordem, mas ponha com Jesus. Chame Jesus, o operador de milagres, né? E esse milagre vai acontecer hoje. Vamos orar nessa hora? Onde estiver uma necessidade, Jesus vai entrar para operar o milagre. Ele tem prazer em aceitar o seu convite. E por falar nisso, convide primeiro para ele entrar em seu coração. Antes de entrar na parte externa da sua casa, que ele venha entrar dentro de você. Tem um lugarzinho aí, ó, guardadinho, que ele mesmo preparou, que só ele pode preencher. Ninguém mais pode ocupar o espaço dentro da sua vida que é de Jesus.
Amém? Então vamos orar. Eu quero primeiramente que você nesse momento diga: Jesus, faça como Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, muda tudo de lugar, cura as feridas. Clame, amado, porque Jesus ouve o clamor do aflito, Jesus ouve o clamor do fiel, do justo, daquele que se aproxima dele com confiança. A Bíblia diz que ele é galardoador dos que o buscam. Você está aqui nessa live comigo? Hoje nós batemos recorde, né, de audiência, né, 14 ao vivo. O máximo que nós chegamos foi a 11, mas eu quero pedir você que faça um movimento aí para abençoar mais vidas, convide mais pessoas. Eu sei que não é só 14, porque numa casa tem várias famílias que nos acompanham, que nos assistem. Nosso interesse aqui não é em número, é em vidas, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro para Jesus. Uma família restaurada, curada, vale mais que o mundo inteiro. Então, eu estou preocupada com isso, mas quanto mais multiplicar essa palavra, porque a necessidade é gritante, é grande para os dias de hoje, né? Vamos então orar. Se você está com alguém da sua família do seu lado, pegue na mão. Se tiver que liberar um perdão, libere um perdão. Perdão foi deixado por Jesus para ser praticado. Não retenha ninguém. Ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom. Nós temos coisas boas, né? Qualidades, nós temos virtudes, temos defeitos. Exalte as qualidades, as virtudes da pessoa que convive com você. Dos filhos também. Filho merece respeito como os adultos merecem respeito. E às vezes pelo fato de ser criança, a gente manda a criança calar a boca, a gente grita. E as nossas crianças precisam de respeito, de atenção, de limite, de disciplina também, né? Mas também parar para ouvir, né? Falar nisso, eu tô com saudade de Júlia, eu creio que muitos de vocês também estão sentindo falta dela, porque ela é assim, espontânea, tem hora que eu tenho que estar freando, mas ela é uma bênção, está sendo educada no caminho do Senhor, a exemplo de sua avó. Então chegou o nosso horário, né? Vamos fazer nossa oração agora. Dê as mãos à pessoa. Se tiver que antes disso dizer: marido, eu te perdoo, esposa, eu te perdoo, pai, me perdoa, mãe, me perdoa. Vamos praticar perdão, porque quem é perdoado, perdoa. Foi o que Jesus diz: perdoa as minhas ofensas, assim como. Então percebe que o perdão ele é condicional. E esse é um milagre. Perdoar é milagre, viu, gente? Porque perdão não é humano, não. Perdão é divino. Desculpa é humano. Sinto muito. Desculpa, foi mal, né? Mas perdão que brota do coração, que depois você passa a ver aquela pessoa como se não fosse, como se ela nunca tivesse feito nada contra você, é de Deus, é do alto, é virtude do Espírito Santo. E Ele está aqui para te dar essa capacidade de perdoar e de ser perdoado. É também um milagre, é vinho novo, perdão é vinho novo, tá bom, gente? Então libere perdão, perdoe e seja perdoado por Deus. E assim nós vamos conviver melhor em família. Vamos viver no melhor lugar do mundo, no jardim do Éden. Nossa casa é um Éden. Foi projetada para ser um Éden. O pecado roubou tudo isso, mas Jesus veio para pôr em ordem todas as coisas. A partir da decisão, da atitude de cada pessoa que responde à palavra dele, que responde a uma instrução, ao ensino. Nós falamos do ensino ontem, né? Que Jesus não perdia nenhuma oportunidade para ensinar os seus discípulos. E essas lives são ensinos que você vai levar para toda a eternidade. Não despreze esse momento. Eu sei que tem muita live, muita gente pregando por isso, é uma bênção. Mas fique comigo, você que me conhece, você que pode me indicar ou para outras pessoas, porque pode ter certeza que seu nome está aqui, viu? Aqueles que estão pedindo oração, está aqui o nomezinho. Eu oro não apenas nesse momento, mas eu oro também depois. Há momentos que eu não vejo que os pedidos de oração passam, mas depois eu vou olhando e vou anotando. Eu tenho esse cuidado, tá bom? Você que porventura não viu eu citar o nome da pessoa que você pediu, mas está aqui. Por exemplo, hoje são alvo das nossas orações. Esse que está no primeiro lugar, porque foi a primeira pessoa que nos pediu oração. Alguém pediu por ele, Paulo Júnior, um médico que está internado em Salvador,
né, de Covid, mas eu creio que já foi tocado pela mão de Jesus. A Érica, filha da nossa irmã Irá em Juazeiro, que também está sendo tocada. Érica, tua cura é progressiva, minha filha. Pode crer que ela vai se concretizar no poderoso nome de Jesus. Tua fé vai ser acrescida a cada dia que você está expondo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Ó Merinda, né, um pedido da Zélia, uma amiga nossa conterrânea. O Satu, que é o familiar da nossa irmã Lucilene, que também está com problema sério renal no HO em Barreiras. André, na França, que é o amigo da Rose, está sendo operado hoje. Que a mão de Jesus toque André nesse momento. Que a mão de Jesus tome essa mão do médico nesse bisturi e seja um sucesso essa cirurgia para a glória de Deus, e a vida do André venha ser restabelecida completamente, em nome de Jesus. Pela mãe da nossa irmã Gildete. Gil, eu não vi o nome, mas Jesus sabe o nome da sua mãe, né? Silvino, o pai da Poli, também, que ele seja tocado nessa manhã. Leonara é alguém, eu acredito, de Morpará, conterrânea minha também. Alguém pediu por ela. Nós estamos aqui orando por essa vida preciosa. Daiane e Laura Jane são pessoas que talvez eu não conheço, pelo menos não me lembro no momento, mas Jesus conhece cada um de nós. Amém? Vamos somar a nossa fé agora? Um pouco daí, um pouco daqui, o milagre vai ser desatado dentro da sua vida e da sua família, para a glória de Deus. Tudo, Jesus é glorificado quando ele faz um milagre. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui em fé, Senhor, na perseverança também, porque não basta um dia na tua presença, mas todos os dias, porque todos os dias nós temos dificuldades, todos os dias nós temos problemas, inclusive dentro da nossa casa, nos relacionamentos. Senhor, que cada pessoa que me ouve nessa hora, que ainda não fez um convite formal, um convite oficial, convidando Jesus para entrar em sua vida, que assim o faça nessa hora. Faça você esse convite, diga: Jesus, entra na minha vida, muda as coisas de lugar e faça conforme tu queres, reorganize o meu mundo interior, cuida das minhas emoções, Jesus. Livra-me dos temores, dos medos, mas principalmente livra-me de uma eternidade longe de ti. Escreve meu nome do livro da vida, faça essa oração e sua vida nunca mais será a mesma. E agora vamos orar pelos milagres físicos. Pai, que o Senhor seja agora convidado também, porque o Senhor sempre vem a um convite. Na maioria das vezes alguém levava as pessoas para o Senhor, mas sempre o Senhor diz: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós aceitamos o teu convite de chegar a ti, mas dizemos: chegue mais pertinho de nós, Jesus. Entre na nossa casa, entre na nossa família. Diga o nome, o seu sobrenome da sua família. Entre na família Ribeiro, Senhor, minha família, na família Donato. Entre na família Nascimento, os familiares do meu marido, que também fazem parte de mim, da minha família. Todos os agregados, Senhor, da nossa família, da nossa casa. Senhor, põe em ordem a nossa casa, primeiro o nosso mundo interior, mas como o Senhor operou um milagre em Caná da Galileia, numa festa de casamento, hoje não tem muito motivo para festa, Pai, porque nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo numa pandemia que tem causado tanto problemas na alma das pessoas, de medo, de incertezas. Ó Senhor, mas Tu és o Deus operador de milagres, e nós Te convidamos para entrar na nossa casa. Converte o coração do pai ao filho, do filho ao pai, da esposa ao marido, do marido à sua esposa, da sua mãe também, a filha à mãe, a mãe à filha, de modo que toda a casa seja harmonizada no Senhor. E assim possamos, Senhor, glorificar a Ti como aquele mestre-sala que chegou, provou vinho novo e disse: esse é muito melhor, é incomparavelmente melhor. E nós estamos aqui alegres, porque esse vinho novo vai entrando agora em nossa casa. Nós podemos já provar no nosso paladar espiritual, sentir o resultado desse vinho novo em nossas vidas, em nossa família e nos nossos relacionamentos. Ponha tudo em ordem, Senhor, e sejas glorificado. Quebra o jugo do diabo, toda opressão maligna nas famílias, todo espírito familiar que vem passando de geração em geração para oprimir, Senhor.
com enfermidades físicas, com enfermidades na alma, maldições de casamento destruído, Senhor. Cancela em nome de Jesus. Nós proclamamos a derrota ao divórcio e nós declaramos que o divórcio não é a solução, ele é o problema. E nós queremos te chamar, Jesus, para entrar na nossa família e mudar a nossa sorte com o milagre que cada um estiver necessitando nesse dia. Eu oro agradecida pela tua bênção e pela tua constante proteção sobre nós. Em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada por cada vida que nos assiste nesse momento. Por essas, Pai, que nós já agradecemos pelas curas que eu creio que está acontecendo. Algumas instantâneas, outras progressivas, mas todas serão tocadas pela mão do Deus eterno. Em nome de Jesus. Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua família, sobre ti Ele levante o seu maravilhoso rosto e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento. E eu profetizo, a tua casa será transformada num jardim do Éden, onde há paz e harmonia nos relacionamentos. Porque Jesus fez um milagre. O vinho novo é melhor. Deus te abençoe. Até amanhã. Divulgue a nossa live, compartilhe, curte, comente e vamos colocar para frente as boas notícias. Amém? Bye, bye.